Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A proporção de famílias endividadas cresceu no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, em maio, quase 29% dos lares brasileiros estavam com a renda comprometida. Entre os principais motivos está o uso do cartão de crédito. Como evitar a inadimplência e reorganizar os gastos? Fato é que, se bem utilizado, o cartão de crédito pode virar um grande aliado do consumidor. No 15 Minutos de hoje, nós vamos conversar com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Roberto Tomé. Tomé, o cartão de crédito é uma modalidade de pagamento usada por milhões de brasileiros, não? Olá, Celso. Oi, professor Alberto. Exatamente, muitos consumidores utilizam o cartão de crédito para fazer compras. É uma forma de pagamento relevante na vida econômica dos brasileiros. Celso, desde o início da pandemia e principalmente a partir do aumento da inflação, o cartão de crédito se tornou a forma de pagamento mais utilizada nos supermercados. E não estou falando só de uma compra grande, para o mês todo não. O cartão é utilizado em compras pequenas, para o período de uma semana, por exemplo. Professor, ele facilita contas. O usuário pode parcelar a compra em várias vezes, até tornar um pequeno objetivo em realidade, mas administrando de forma errada pode acabar endividando muitos brasileiros. Com certeza, o cartão de crédito ele é uma ótima ferramenta para você se organizar, porque você faz todas as compras de bens e serviços ao longo do mês e você concentra um único pagamento. Então você consegue checar, você consegue ver a fatura, checar tudo que você gastou. É uma ótima oportunidade para você entender aonde você está gastando, onde você pode economizar e, como eu disse, você faz um único pagamento. Ele pode se transformar num grave problema se você recorre ao crédito, ou seja, se você deixa de quitar a fatura na data do vencimento. Ou seja, o que poderia ser um aliado ao consumidor acaba muitas vezes se tornando um vilão, né, professor? Agora, como é que o consumidor deve usar o cartão de crédito sem contrair dívidas? Então, o primeiro ponto que eu recomendo é que ele não tenha vários cartões de crédito, que ele tenha um só, porque aí ele consegue se organizar, consegue enxergar aquilo que ele está gastando e ele tem uma única data de vencimento. Agora, se ele não paga o total na data do vencimento e ele entra no crédito, tem que lembrar que é um dinheiro fácil de tomar, de ser emprestado, mas ele custa 340% ao ano, que é uma taxa absurda de alta. Então, no momento que ele deixa de pagar a fatura, automaticamente ele está como que fazendo empréstimo, tomando dinheiro do banco, é uma forma de a gente dizer, e ele vai pagar taxas absurdas de juros. E aí isso pode virar uma bola de neve e ele não consegue mais quitar essa dívida. Agora, professor Alberto, como já foi falado aqui, muitas famílias estão endividadas, né? Hoje nós temos cerca de 30% da população, algo em torno de 65 milhões de brasileiros endividados. E dentre os principais motivos está o uso do instrumento para pagar compras no supermercado. Existem setores específicos para comprar com a modalidade do crédito? Olha, você não deve usar o crédito do cartão de crédito em nenhuma hipótese. Só numa emergência, numa urgência, alguma questão de saúde, que você precisa daquela renda, daquela verba, daquela complementação de renda, você precisa fazer frente a uma despesa emergencial. Quando a tua despesa mensal ela é acima da renda, então você já não consegue fazer frente às suas despesas e você recorre ao crédito para complementar, você só está piorando a situação, porque no mês seguinte você não fecha as contas e você ainda vai ter o pagamento do capital, da amortização daquilo que você tomou emprestado, mais os juros que você não tinha antes. Por isso que você entra na bola de
neve. Em último caso, não se deve pagar despesas recorrentes, despesas do dia a dia, supermercado, como é o exemplo que você acabou de dar, utilizando crédito. O que você tem que fazer é entender qual é a tua renda, entender quais são as suas rendas e entender as tuas despesas e evitar ao máximo ultrapassá-las. Professor, além do crédito, o produto financeiro oferece uma série de vantagens e benefícios aos titulares. A maioria apresenta alguns programas de fidelidade e recompensas. Para quem tem o hábito de viajar bastante, por exemplo, um programa de pontos pode ser convertido em milhas. Dentre as opções disponíveis no mercado, é importante que o consumidor procure aquelas que atendam às suas necessidades? Os programas de milha, todos os programas de pontuação, eles são uma ferramenta de marketing para que você seja fiel a determinada bandeira, para que você não troque. Então, se você tem vários cartões, você acaba concentrando a utilização em determinado cartão. Mas lembrando da minha recomendação, não tenha vários cartões, várias bandeiras. Concentre em uma só já na largada de imediato. Quando a gente fala de pontuação, de viajar, você está falando de uma classe média mais alta que tem acesso a esse tipo de serviço. Isso é diferente da utilização do cartão de crédito pelas famílias mais pobres que estão recorrendo ao cartão, ao crédito do cartão de crédito para fazer frente a despesas hiperordinárias como alimentação, que são ordinárias no sentido do dia a dia. Então, essas famílias que estão pagando taxas enormes de juros para comprar as coisas do dia a dia, não é a questão dos pontos que vai ajudá-los. A gente tem que discernir essas coisas. Agora, é importante que o consumidor redobre a atenção com os golpes, né, professor? Muitas pessoas prometem ganhos extras por meio das milhas, apenas usando o cartão de crédito todo mês. E outra coisa, está muito na moda também se falar no chamado cashback. Isso pode causar uma bola de neve, né? Todas essas são ferramentas de marketing para, primeiro, você ser fiel a determinada bandeira, que te amarra na utilização daquela bandeira, e a ideia do cashback, da pontuação, ele é um incentivo para você gastar, mas você recebe 1%, 2% de retorno em termos de benefício se você gasta. A gente tem que ter a cabeça num lugar e lembrar que o melhor benefício que você pode ter é controlar muito bem as suas despesas, saber qual é a sua renda e não comprar porque tem um cashback, não comprar porque tem um determinado desconto, não comprar porque tem um determinado parcelamento. Você tem que evitar ao máximo qualquer compra se você hoje já não consegue fechar suas contas. Agora, professor, no ranking das dívidas, além do cartão de crédito, estão os carnês, os financiamentos de casas e carros, sem falar na conta da energia elétrica muitas vezes, né? Em relação aos carnês, os comerciantes oferecem a modalidade de boleto bancário com juros mais altos para as pessoas que não têm cartão. É uma negociação arriscada? Você deve evitar ao máximo quando você vai comprar parcelado, não importa o quê. A questão do imóvel, ela é importante porque habitação é básico. Então você está saindo de uma situação de locação de aluguel para uma situação, estou adquirindo um bem de raiz. Então isso é uma outra conta, é uma outra questão. Você tem que fazer uma programação de longo prazo. O veículo é um bem semidurável, que ele pode durar 5, 10 anos. Você já tem que pensar muito bem se está na hora de trocar, se deve trocar, ou você só deve fazer a manutenção. Agora, vamos descer um pouco essa escala. Vamos para os semiduráveis, vestuário, calçados. Vamos pensar um pouco em viagens que você faz, alimentação fora do domicílio, que são os restaurantes. É aqui que você tem que focar, prestar muito atenção, porque você tem um impulso para compra, um benefício imediato, uma sensação de prazer e satisfação porque você adquiriu esse bem ou serviço, mas que vão pesar na tua fatura. Então, esses acho que são os principais que você tem que prestar atenção. Um imóvel, um bem de raiz, é uma outra conta, você se compromete, é um financiamento, mas é diferente desses gastos do dia a dia. E o carnê, como você disse, é uma modalidade de parcelamento, é uma modalidade, assim como você pode entrar no cheque especial,
porque você não tem o recurso, ou usar o que a gente estava falando do cartão de crédito. Mas antes de qual é o meio que vai me financiar, você tem que pensar se você precisa daquele bem e daquele serviço. Agora, professor, vamos falar aqui um pouco de alternativas ou soluções para quem está endividado. Vamos usar o podcast para ajudar os nossos ouvintes. O atraso no pagamento das dívidas alcançou diversos lares aqui no país. Muitas famílias estão com o orçamento apertado. Como eles podem organizar as dívidas? Qual o melhor caminho para se reorganizar financeiramente? O que a gente tem falado até esse momento é evitar entrar nesse problema. Então agora a gente vai comentar, tendo em vista que já tem um número enorme de famílias e pessoas que já estão numa situação de dívida, o que você deve agora se organizar? Primeiro, sim, ter mais renda do que despesa, porque senão se você não tem uma diferença, um saldo no final do mês, você não consegue quitar absolutamente nada. Então sim, você tem que se organizar. A segunda estratégia é você fazer uma transição daqueles meios de empréstimo, de dívida, que tem taxas de juros mais altos, mais elevados, e migrar para outros meios que têm taxas menores. Então, por exemplo, se o cartão de crédito ele tem 340% ao ano, o cheque especial é 170% a 180% ao ano. No cartão de crédito, o primeiro mês do rotativo é essa taxa. Depois, o próprio banco ele é obrigado, por lei, a te oferecer um parcelamento numa taxa inferior. Então, sim, você no cartão de crédito tem que conversar com o banco para cair a taxa. Aí você eventualmente pode migrar para um cheque especial que ainda é muito alto. Você deve tentar um consignado, se você tem condições, levantar verba, levantar capital num consignado que tem uma taxa bem menor e pegar esse dinheiro e amortizar, pagar suas dívidas daqueles veículos que têm taxas bem mais altas. É essa a engenharia que você tem que fazer. Nós estamos aqui falando de soluções, né, professor? Agora, utilizar os saques extras do FGTS, antecipação do 13º salário e o próprio Auxílio Brasil são boas opções para quitar as dívidas, não? Com certeza, não tenha dúvida. Eu acho que o que a população vai fazer com essas receitas extraordinárias, esses adiantamentos, se você tem uma questão de alimentação, falta de alimentação em casa, não tenha dúvida que a primeira coisa que você vai fazer é tentar se alimentar melhor. Na sequência, é quitar as dívidas. O brasileiro, em geral, não sabe poupar ou não poupa, né, professor? Uma educação financeira na infância ou juventude seria um caminho para diminuir o número de endividados no país, mostrar a importância de economizar e dividir o salário? Com certeza nenhuma. Tradicionalmente, a gente sabe que tem outras culturas que elas têm uma tradição de poupança muito maior do que a nossa, são países e culturas que passaram por guerra, então elas têm tradição de não gastar mais do que ganham, e elas poupam muito. A nossa cultura não é de poupança, não temos poupança familiar, mesmo esferas governamentais a gente não poupa, então isso faz parte da nossa cultura e personalidade, infelizmente. Professor, qual seria a melhor maneira de distribuir a renda dentro da realidade de cada família? Uma família, primeiro eu recomendo que não importa a classe social, não importa a faixa de renda, uma meta, e até usando como gancho a última pergunta da questão de poupança, você não deve gastar mais do que 90% do que ganha. Obviamente, quando a gente fala isso, para quem ganha muito pouco, é muito difícil, porque são famílias que estão no limiar da sobrevivência ou abaixo do limiar da sobrevivência, mal conseguem se alimentar. Mas, via de regra, você tem que gastar não mais do que 90% do que você ganha, porque aí automaticamente você está trabalhando numa linha de que você está poupando 10% da sua renda. A verdade é que, infelizmente, o Brasil tem muitas famílias no limiar da sobrevivência ou abaixo, e fica muito difícil você falar em poupança para uma família que mal consegue se alimentar ou está passando fome. Mas, principalmente, você tem que saber quanto ganha, tem que desenhar, escrever, anotar tudo o que gasta para estudar as próprias finanças. E é a única forma de você se educar e saber o que você pode gastar ou não no dia a dia. Não tem jeito. Muito bem, nós chegamos
chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do economista da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Muito obrigado, professor. Celso, muito obrigado a você, obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Roberto Tomé. Obrigado, Tomé. Valeu, obrigado, Celso. Obrigado, professor Alberto. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.